Olá a todos, sou o Dr. Fábio Chain, advogado criminalista, e bem-vindos a mais um Direito Penal Informativo. No vídeo de hoje falaremos sobre penas privativas de liberdade. Ao final da instrução processual, entendendo o juiz que há prova suficiente de autoria e materialidade delitiva, e optando pela condenação do acusado, é realizada a aplicação de uma pena privativa de liberdade, de acordo com o que está previsto no tipo penal. Essa pena privativa de liberdade passa por um cálculo de dosimetria, escolha de regime inicial de cumprimento, é analisada a possibilidade de conversão em penas alternativas ou a suspensão condicional da sua execução e, transitando em julgado feito, tem-se início a execução da pena. Consequentemente, é importante que seja abordado no vídeo de hoje 3 critérios fundamentais relacionados com as penas privativas de liberdade, ou seja, como se opera esse cálculo de dosimetria, como funcionam os regimes de cumprimento de pena e como se opera a detração penal. Com relação à dosimetria da pena, no sistema brasileiro se opera o regime trifásico, ou seja, o juiz, ao aplicar uma pena a um caso em que ele opte pela condenação do acusado, ele deve seguir uma série de fases com regras próprias em cada uma delas. A primeira fase é a fase de aplicação da pena base. Nela, o juiz pega a pena mínima e máxima, de acordo com o que está previsto no crime imputado, e realiza um cálculo com base nos critérios do artigo 59, ou seja, culpabilidade, bons antecedentes, consequências para o delito, dentre outros. No Brasil, costuma-se aplicar o critério da pena mínima, ou seja, o juiz tem início ao cálculo a partir da pena mínima e vai subindo essa pena de acordo com a presença de mais ou menos critérios de acordo com o artigo 59, desde que esses critérios sejam negativos. A seguir, se passa para a segunda fase de dosimetria de pena, que seria a consideração das agravantes e atenuantes, conforme previsto nos artigos 61 e seguintes. Nesta fase processual, se analisa a presença destes elementos e se majora a pena, não podendo se reduzir abaixo do patamar mínimo legal. Alguns exemplos mais conhecidos de agravantes e atenuantes são a reincidência e a confissão espontânea do delito. Na terceira fase, são consideradas as causas de aumento e de diminuição de pena. As causas de aumento e de diminuição costumam estar previstas no próprio tipo penal, como as majorantes de roubo, ou em artigos específicos da legislação penal geral e especial, como no caso do arrependimento posterior, que é uma causa de diminuição de pena. Diferente das agravantes e atenuantes, a causa de diminuição de pena, seja prevista no tipo específico, seja prevista na legislação, pode reduzir a pena abaixo do patamar mínimo legal. O manejo da confissão como estratégia processual deve levar em consideração 3 fatores. O primeiro deles está no seu caráter como atenuante, ou seja, se a pena base na primeira fase for fixada próximo do patamar mínimo legal, existe a possibilidade de que a confissão não só gere uma prova contra o acusado, como não produza nenhum efeito prático na pena. A seguir, há que ser analisada a possibilidade de que a atenuante da confissão compense a presença de alguma agravante no caso concreto, como a reincidência. E, por fim, há que se considerar se essa confissão ela possui um caráter parcial ou integral. Alguns juízes de direito e alguns promotores de justiça adotam o entendimento de que a confissão ela deve se operar nos termos exatos da denúncia, não considerando como atenuante confissões parciais. Como exemplo concreto, observa-se um acusado que esteja sendo processado pela prática de 5 furtos e confesse a prática de apenas um deles, havendo um risco jurídico de que essa confissão não só gere uma prova contra ele, como não produza nenhum efeito concreto na pena. Realizado o cálculo de dosimetria da pena, passa então o juiz a determinar o regime inicial do seu cumprimento. O primeiro fator a ser considerado nessa definição é a presença dos elementos do artigo 59 do Código Penal, ou seja, a culpabilidade, os antecedentes do agente, sua personalidade, comportamento da vítima, dentre outros fatores. A seguir, é analisado o regime de acordo com o total de pena aplicada. Neste caso, aos crimes cuja condenação seja de até 4 anos de reclusão a não reincidentes, existe a possibilidade de que o início do cumprimento de pena seja no regime aberto. Aos condenados entre 4 e 8 anos não reincidentes, o regime inicial de cumprimento de pena poderá ser o semiaberto, e os condenados acima de 8 anos, reincidentes ou não, deverão iniciar o regime de cumprimento de pena no fechado. Além disso, caso o delito seja hediondo, dentre eles tráfico, roubo com arma de fogo ou homicídio qualificado, o regime inicial de cumprimento de pena também deverá ser fechado. O regime inicial de cumprimento de pena não deve ser confundido com a possibilidade ou não de progressão.
As regras de progressão são elementos de execução penal e serão analisados num vídeo futuro. E como funciona cada regime de cumprimento de pena? O regime fechado, como o próprio nome diz, implica no recolhimento do preso em regime integral dentro do sistema carcerário. Neste caso, ele deverá trabalhar enquanto cumpre pena, desde que a sua condenação tenha transitado em julgado e haja disponibilidade de vaga de trabalho. Este trabalho é remunerado. A seguir, existe o regime semiaberto, no qual o preso sai durante o dia, geralmente para estudar ou trabalhar, retornando à noite para o estabelecimento onde pernoita, e há o recolhimento ao estabelecimento durante os finais de semana. Por fim, há o regime aberto, que em regra deve ser cumprido em casa de albergado. Na hipótese de que não exista esta casa de albergado, o regime aberto costuma ser cumprido em regras semelhantes à da liberdade condicional, ficando o condenado em liberdade plena, porém devendo comparecer ao fórum de tempos em tempos para prestar esclarecimentos acerca de suas atividades, se está trabalhando e se continua residindo no mesmo local. Por fim, falarei um pouco sobre detração penal. Ao longo do processo criminal, não são raras as ocasiões em que o acusado cumpre tempo de prisão provisória ao longo da ação penal, seja em caráter temporário ou em caráter preventivo. Este tempo de prisão provisória conta com pena cumprida, influenciando a dosimetria de pena e o regime inicial de seu cumprimento, tendo relação direta com o cálculo da reprimenda a ser aplicada dentro deste critério trifásico. No vídeo de hoje falamos sobre penas privativas de liberdade, os critérios de sua dosimetria e de escolha do seu regime inicial de cumprimento. Adentramos também na sistemática como cada um desses regimes de cumprimento funciona e falamos sobre detração penal, ou seja, o abatimento nessa pena a ser aplicada do tempo cumprido preso provisoriamente ao longo do processo. No próximo vídeo falaremos sobre execução penal, sobre a forma como cada uma das penas previstas no ordenamento jurídico brasileiro é executada, cumprida e extinta, falando sobre não somente as penas privativas de liberdade, mas também sobre as penas restritivas de direitos e a pena de multa. Agradeço a presença de todos e até o próximo vídeo.